para onde iremos? Diga assim, para onde iremos? E Deus falou muito comigo com essa palavra. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? E eu comecei a refletir sobre como nós estamos vivendo os nossos dias. Como está sendo os nossos dias? Como está sendo este mundo de hoje? O que aconteceu? Eu penso muito nisso. O que aconteceu depois da pandemia? Antes da pandemia já, muitas mudanças. Mas depois da pandemia aconteceu tanta coisa, não é? Você para refletir nisso, queridos? Que eu paro. Eu paro para refletir como o mundo está mudando, como as coisas estão mudando, como as pessoas estão mudando. E eu quero compartilhar esse assunto com você. O mundo mudou. Concorda comigo? O mundo mudou. Os mais velhos veem isso com muito mais facilidade, mas até quem é muito jovem ainda consegue perceber grandes mudanças. Sim ou não? Vocês aí que são mais jovens, conseguem perceber grandes mudanças? Até da infância de vocês para hoje, como as coisas estão mudando. E, infelizmente, a maioria delas para pior. Infelizmente, né? Então, o mundo mudou, né? A iniquidade do homem se multiplica dia a dia. A Bíblia já falava isso. No final dos tempos, a iniquidade ia se multiplicar. Olha só que coisa, gente. Tem crimes hoje sendo cometidos que não existe lei para julgá-los, porque não existiam antes. Não existiam esses crimes antes. E não tem lei que julgue esses crimes, porque são crimes novos. São coisas que não aconteciam antes e hoje acontece, porque o mundo está mudando muito. Doenças, pandemias, eu vou pôr meu óculos, tá, gente? Doenças, olha, pandemias, sequelas de doenças, sequelas de vacinas. Cada vez mais pessoas são diagnosticadas ou não são diagnosticadas. Muitas coisas que as pessoas têm muitos sintomas e não se descobre o que é. Você tem visto isso? Não se descobre o que é, não consegue fechar diagnóstico. Não descobre a causa, né, de novas doenças, somente dos sintomas. Gente jovem, crianças com problemas incomuns. Eu ouço muitas pessoas falarem, nossa, isso daí era doença de idoso. E hoje crianças tendo doenças de idosos. Como aumentou todas essas questões, né? Idosos, de repente, caem em pecados morais, falta de integridade, abandonam a esposa, abandonam os filhos, abandonam Jesus. Você já viu isso? Gente que está 30, 40, 50 anos com a mesma esposa, de repente ele se envolve com outra pessoa e sai de casa e adultera e muda, abandona a família, os filhos. Existia isso muito antigamente? O mundo está mudando, queridos, as coisas estão acontecendo. O pânico, a depressão, a angústia, o medo, a ansiedade tomam conta dos homens e de mulheres que têm tudo para ser referência para essa geração. A pessoa tem tudo para ser referência, tem Deus, tem família, tem saúde, muitas vezes está bem, tem tudo, está vivendo... é inteligente, tem tudo para ser uma referência nesta geração, mas estão tão tensos, com tantos medos, com tanta ansiedade, vivendo síndrome do pânico e depressão. Esse mundo está pesado, né? Está carregado, o ar está carregado. Então, nós podemos ver, né, que existe algo pesado neste mundo. Só um minutinho aqui, queridos. E o mundo está terrível, né? Esse pânico tem tomado conta de pessoas que deveriam estar em outra situação, mas estão amarradas com essas questões. Jovens e adolescentes tão carentes. Isso é muito sério, isso eu tenho visto demais. Que muitas vezes... qualquer grupo que os dá atenção ou façam sentir pertencentes, eles entram de cabeça
nesse grupo, por mais bizarro que seja esse grupo. Ele se sentiu, ele se sentiu aceito ali, alguém deu uma atenção, ele entra de cabeça em grupos, e tem acontecido muito isso. Cada pouco é criado um grupo diferente. Eu não sei se você tem visto isso, hoje não vou dar um estudo sobre isso, mas são coisas absurdas, são coisas loucas que a gente tem visto. Entram de cabeça, por mais bizarro e terrível que possa ser. Jovens e adolescentes sem firmeza, sem conhecimento de quem são em Deus, levados por opiniões de qualquer um, sem certeza do seu propósito, uma falta de identidade, uma mente rasa e totalmente vulnerável a esse sistema, porque tudo isso faz parte de um sistema para destruir a sua vida, para destruir as pessoas. Crianças, o que a gente tem visto? Crianças fissuradas e viciadas em telas e em jogos. Eu nunca vi algo tão forte. Aqui dentro da igreja mesmo, muitas vezes a pessoa chega e é do começo ao final do culto, o filho colado no celular. É um vício, é uma coisa, uma fissura, uma loucura. Encantados com personagens fictícios ou músicas e danças ridículas. E a gente vê isso, e muitas vezes dentro da igreja, por falta de conhecimento dos pais, por falta de estar atento. Crianças que não têm limites e dominam os seus pais. Pessoas que valorizam o caos, mas não se posicionam frente aos problemas e não têm gratidão. Você já viu isso também? As pessoas valorizam o caos, elas estão sempre reclamando, murmurando, tudo que acontece de ruim é exaltado, e tudo aquilo que é bom, não existe gratidão, não existe contentamento. As pessoas não se posicionam diante dos problemas, elas só exaltam os problemas, elas só falam do assunto, elas vivem o assunto, elas cutucam o assunto todos os dias, seja o que for. Seja o problema que for, pessoas que valorizam o caos. Muitos abandonam a fé, buscam sempre satisfazer as suas vontades e nunca se contentam. Pessoas que quer sempre mais. Ela quer dinheiro, ela quer viagem, ela quer conquistar, ela quer tanta coisa. E ela muitas vezes abandona Deus, abandona a fé, porque ela só está atrás das coisas. E ela nunca se contenta, nunca está bom. Nunca está feliz. Uma falta de paz a gente tem visto nesse tempo. Uma falta de paz. Corações inquietos. A gente tem visto corações inquietos. Muitas vezes até dentro da igreja, né? Essa é uma palavra para todos nós, viu, queridos? É uma palavra para todos nós. Muitas vezes você pode se encaixar em alguma coisa aqui que eu falei, ou não, ou essa palavra é para você abençoar alguém que você lembrou aí, enquanto eu falava. Muitas pessoas têm vivido isso. Se serve para você, amém, se posicione. Se não serve, aprenda isso para você abençoar outras pessoas. Amém? A Bíblia já fala, o mundo jaz no maligno. E nós estamos vivendo neste mundo. Por isso a pergunta, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Individualmente, para onde nós iremos? Estamos vivendo tudo isso e muito mais, né? Hoje não dá para falar tantas coisas que a gente não. O foco da palavra não é a ciência e tudo, a política e tudo que a gente está vivendo. Mas o foco da palavra é, diante de tudo isso, para onde nós iremos? Pense sobre isso. Em João 6, conta um episódio interessante. Jesus, com a multidão, falava, pregava ensinava, né? Era o mestre, ensinava, dava o seu sermão sobre viver o reino. E ele falava sobre viver o propósito, comer o pão e o sangue, fazer parte do corpo, viver o projeto de Deus, além dos seus interesses. Jesus está ali ensinando o que é o reino. Jesus está ensinando a comer
o pão e beber o sangue, fazer parte de mim, ele está ensinando que Deus te chamou para viver isso. E muitas pessoas que estavam ali seguindo Jesus não gostaram dessa palavra. Não gostaram, é muito forte. Implica em muitas coisas na minha vida. Implica em deixar muitas coisas e em começar a fazer outras. Não estamos gostando muito desse ensinamento. E muitos foram embora. Muitos saíram dali e deixaram de seguir o Mestre. E aí em João 6, 67 e 68, se você puder colocar para mim, Jesus fala para os seus discípulos, né? Tem aí? Então Jesus interpelou os 12 e disse: vós também desejais ir? Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha que coisa linda, gente. Para onde nós iremos? Jesus, ele abre ali, ele abre o seu coração e fala: e vocês? Vocês também querem ir? Imagina, queridos, a cena. Quem assistiu The Chosen aqui? Quem assistiu essa cena? É linda, não é? Aliás, né, como você já me conhece, você sabe que eu não posso assistir The Chosen, né, gente? Que eu choro muito. Eu choro muito em muitas cenas. E essa é uma cena incrível, porque Jesus está ali pregando, ensinando, e muitas pessoas estão indo embora. E ele vira e fala: e vocês também vão? Mas Simão, né? Eu sou muito fã de Pedro. Eu sou muito fã das palavras da vida, da conversão, da mudança. Ele deixou ensinamentos incríveis para nós. Pedro ali tem uma revelação: Senhor, para onde a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não existe outro caminho, não existe outra filosofia, não existe outra pessoa, não existe um livro, não existe uma ciência, não existe outra resposta. Só tu tens palavras de vida eterna. Não é de hoje só, é eterna, não acaba nunca. Só o Senhor tem as palavras de vida, não tem para onde fugir. Não tem como. E aí, é incrível, né? É para isso que nós vivemos. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós seguimos a Jesus. Porque não tem para onde ir. Não tem outra solução na nossa vida. É só Ele. É só Ele. Por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós vivemos. Porque nós temos uma outra expectativa de vida. Nós temos uma outra percepção da vida. Esse tempo passará. Muitas pessoas vivem achando que é só isso aqui, que é só esse tempo aqui, mas a nossa percepção é outra. Por quê? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele nos proporciona vida depois da morte, vida depois desse tempo, depois dessa vida. É só nele, queridos. Então mudou a nossa perspectiva, mudou a nossa visão de vida de hoje. A gente vive pensando na eternidade, pensando nas palavras eternas de Jesus. Esse tempo passará, mas a eternidade, queridos, a eternidade está logo ali. A eternidade está logo ali. Isso aqui não é nada, é uma poeira diante da eternidade. Pense sobre isso. Às vezes a gente está levando tanta coisa, tanto peso, tanta situação. Isso aqui não é nada, queridos. Isso aqui é um tempo para a gente conhecer a Deus, aprender, viver o reino, viver o propósito. Tem muita coisa para a gente fazer nesse tempo. Mas a eternidade é eterna e está logo ali. Está logo ali, pertinho. Enquanto estamos aqui, que se cumpra o propósito de Deus em nós. Viver para Ele, ser luz, ser referência neste tempo, influenciar as pessoas da nossa geração para conhecer o reino de Deus, para conhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, para conhecer
a vida eterna, para conhecer vida em abundância. Por isso que nós estamos aqui, para conhecer e fazer Ele ser conhecido através de nós. Amém? Um dia, em breve, estaremos diante dEle e que nós possamos ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É para isso que nós vivemos, querido. Nós precisamos ansiar por isso. Será que o que eu estou fazendo hoje, eu vou ouvir essas palavras na eternidade? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Será que a gente está fazendo, não que a salvação é por fazer as coisas, mas a gente ser fiel a Deus, não negar a Jesus. E muitas vezes a gente nega Jesus com pequenas atitudes, mas ter essa consciência, assim que você acorda, querido, Deus está ali. Fale com Deus. Hoje eu estava pensando sobre isso. Pastor Samuel, ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso. Ele me abraça, me beija, faz café para mim. Gente, homens, aprendam com o pastor Samuel. Mas a gente fala muito eu te amo. E não existe eu te amo se não houver conversa. Não é verdade? Imagina você amar uma pessoa e nunca falar com ela. Nunca. Existe isso? Você quer falar com ela, você quer ter relacionamento com ela. Quando a gente fala eu amo Jesus, querido, você precisa ter relacionamento com Ele. Você precisa conversar com Ele. Ele faz parte do seu dia, Ele está ali do seu lado. Que Ele faça parte da sua vida, todos os dias da sua vida. Fale com Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Enquanto estamos aqui, queridos, nós precisamos pensar nisso, que nós temos que viver para aquele dia. Amém? Enquanto isso, Deus tem cuidado de nós. Enquanto vivemos neste mundo terrível que está de mal a pior e pode piorar muito, Deus está cuidando de nós. Enquanto estamos nessa terra, Deus está cuidando de nós. Deus ainda faz milagres. Quem já viveu algum milagre aqui? Eu já vivi muitos milagres. Muitos milagres. Deus faz milagres. Nós cremos nesse Deus. Um Deus poderoso, um Deus que faz milagres. Deus muda histórias e destinos. Deus muda histórias e destinos. Fala para mim, fala comigo aqui. Deus muda histórias e destinos. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, isso aí não tem jeito. Fala comigo aqui. Deus muda histórias e destinos. Deus muda, queridos. Então confie nisso. Deus realiza sonhos. Se o teu sonho está alinhado com a vontade de Deus, Deus realiza sonhos. Ele vai te capacitar. Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar para que os sonhos sejam realizados. Amém? Eu gosto muito desse tema aqui, ó, ACDC. Antes de Cristo e depois de Cristo. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, certo? O calendário foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Certo? Na nossa vida também é assim. Na nossa vida também aconteceu algo. E aí eu quero falar rapidamente aqui. A mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus. Ela tocou com fé. Ela creu. E ela foi curada. Ela foi restaurada. E ela viveu uma outra perspectiva de vida. Antes, quem era essa mulher? Anos e anos e anos de frustração, de angústia, de dor, de vergonha, de derrota, de baixa estima, de pobreza, porque ela perdeu tudo que ela tinha com médicos e com pessoas que prometiam a cura. Imagina a história dessa mulher. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E ela correu ali, ela tocou. E quando ela tocou em Jesus, ela foi curada.
E ela foi restaurada. E os sonhos ressuscitaram. E a perspectiva dela mudou. E a história dela mudou. Antes ela era uma pessoa. Depois de Cristo ela era outra pessoa. Mas ela não foi qualquer toque. A Bíblia fala que ela tocou com fé. E ela creu. Ela creu. Diga assim, ela creu. Ela foi curada. Ela foi curada, ela foi restaurada. Todos tocavam Jesus. Jesus não fala assim, mas estava todo mundo tocando em Jesus. Fala, quem me tocou? Mas a multidão te aperta. Está todo mundo aqui grudado. Como o Senhor pergunta quem te tocou? E ele fala, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Olha a fé dessa mulher. Imagina isso, gente. Às vezes a gente está tão acostumado a falar assim que a gente não imagina a cena. É muito forte. Alguém tocou em Jesus de forma diferente. E aí eu pergunto para você, como você tem tocado Jesus? Como você vem para a igreja? Como você ora? Como você tem vindo até Jesus? Nós precisamos vir com essa sede, tendo a certeza de que Ele vai nos ver, de que Ele vai mudar a nossa história, de que seremos curados, restaurados. A gente tem que entender o poder de Deus. A gente tem que entender a grandeza de Deus. A forma como você vem para Jesus faz toda a diferença. A forma como você vem para o culto faz toda a diferença. Hoje todo mundo está ouvindo essa palavra. Pessoas aqui vão entender essa palavra e falar assim, nossa, que palavra. E tem gente que vai sair daqui e 5 minutos não vai lembrar mais de nada. Espero que não seja você. Eu espero que todos hoje saiam com essa palavra cravada no seu coração. Amém, queridos? O leproso, Jesus fala assim para ele, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E ele fala assim, Senhor, se quiseres, pode me curar? Gente, eu vou passar uma unção de choro aqui para vocês. Gente, você já pensou, você amar as pessoas e você ter o poder na sua mão e alguém chega e Jesus olha para ele e fala assim, o que você quer? E ele fala assim, se você quiser, Jesus, me limpa, que eu seja limpo. E naquela época a lepra era uma coisa terrível, eles tinham que ficar afastados, não ficava isolado da família, das pessoas, eles andavam com roupas que tinham que segurar os pedaços da carne que poderiam sair, era um cheiro ruim, eles tinham que ficar isolados, eles não podiam estar na sociedade, andar no meio das pessoas, eles usavam um sininho, para que se eles chegassem perto, alguém ouvia. E quando alguém ouvia, alguém gritava, leproso, leproso. Para que eles não chegassem perto das pessoas. Você já pensou uma situação terrível dessa? E Jesus olha para aquele homem com amor e fala assim, eu quero. Jesus toca naquele homem. Jesus não cura só a lepra. Jesus cura o seu emocional. Jesus cura as feridas da sua alma. Jesus cura a rejeição daquele homem. Jesus cura a baixa autoestima daquele homem. Jesus cura o medo daquele homem. Jesus toca. Jesus não precisava tocar nele. Jesus não precisava tocar. Mas Jesus vai e toca naquele leproso. E ele é curado por dentro e por fora. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele foi aceito, ele foi amado, ele foi curado da rejeição, ele foi amado por Deus. Um outro exemplo, o paralítico lá no poço, né? Você lembra dessa história? O poço movia as águas, alguém era curado, ele nunca era curado. E aí Jesus chega e muda totalmente a história daquele homem. E ele foi curado. E ele teve que reaprender a andar. Ele teve que reaprender a viver.
e o destino dele foi totalmente mudado depois de Cristo. A vida do leproso mudou depois de Cristo. A vida da mulher do fluxo de sangue mudou depois de Cristo. Maria Madalena, ela foi liberta, era uma mulher atormentada, confusa, sem equilíbrio, ela não dominava sua mente, existiam espíritos que atordoavam a mente dela. E quando ela conheceu Jesus, o amor de Deus entrou na vida dela e ela foi liberta, restaurada, reestruturada e mudou completamente a sua vida. Foi uma discípula de Jesus, uma mulher que fez grandes coisas no ministério de Jesus, que deu suporte, que cuidou, que abençoou e deixou um legado de transformação, de restauração, de mudança. Uma mulher que estava destinada à morte, mas uma mulher que foi restaurada por Deus. Ela deixou a sua história e a sua história inspiradora de redenção, de superação, de perdão e da graça de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. Ela amou Jesus e ela viveu o reino. Intensamente, ela viveu o reino de Deus. Então, depois de Cristo, outra história. Amém? E tantas outras histórias do antes e depois de Cristo. Muitas outras histórias. E agora eu te pergunto, qual é a sua história? Do antes e o depois de Cristo. Qual é a sua história? O que aconteceu depois que você conheceu Jesus? O que aconteceu na sua história? O que mudou na sua história? Como você era, como você é agora? O que aconteceu? Quais são as evidências de Jesus na sua vida? Quais são os pontos que alguém olha e fala assim, nossa, você era diferente, agora você está diferente. Quais são as evidências de Jesus na nossa vida? E aí volta a pergunta, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Essas pessoas foram para Jesus e foram curadas, restauradas, transformadas e tiveram uma outra história, um outro destino. E nós, para onde nós iremos? Muitas vezes insistimos em caminhar sozinhos. Querido, você não nasceu para caminhar sozinho. Diga assim, eu não nasci para caminhar sozinho. Deus nos criou para ter comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Ninguém nasceu para caminhar sozinho. Nós dependemos de Deus. Confiar em seu amor e em sua soberania, nos entregarmos completamente. Servir sem buscar retorno, com dedicação e amor. Para onde nós iremos? Nós temos que ter uma outra perspectiva de vida. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos nos entregar a esse Deus, servir a esse Deus, a esse reino de amor, com dedicação e amor. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Queridos, é nele que nós encontramos a paz. É nele, é só nele. Não é em viagens, não é em passeio, não é em tantas coisas, em músicas, em tantas coisas. Tem muitas coisas belas também nessa vida, mas não é isso que vai trazer a sua paz. É nele. É nele, é em quem tem as palavras de vida eterna. É nele que nós encontramos paz. É nele que nós encontramos perdão, liberdade, amor, cura. É nele que as nossas feridas são curadas. É nele que nós recebemos força para permanecer firme. É nele que nós recebemos conhecimento e sabedoria para fazer boas escolhas e resolver conflitos. É nele, ele tem as palavras de vida eterna. Ele tem todo o poder em suas mãos. É nele que temos vida e bênçãos abundantes. É nele, queridos. Para onde a gente vai correr? Não tem outro lugar para ir. É nele, é buscando as palavras de vida eterna. Entregue-se e aconchegue-se nele. Fale, corra, clame, busque, ouça sua voz,
permaneça firme. Mude o que tem que mudar. Querido, você precisa mudar alguma coisa? Quem precisa mudar alguma coisa aqui? Ai, pensei que era só eu. Todos nós precisamos mudar. Só que quando que vai acontecer isso? Nós temos que mudar, gente, para ontem. A gente está ouvindo muita coisa boa nessa igreja. A gente está aprendendo muita coisa. A palavra de Deus nos ensina muita coisa. O que a gente está esperando para mudar? O que a gente está esperando para viver o reino? O que a gente está esperando para servir no reino de Deus? O que a gente está esperando para parar de fazer certas coisas e começar a fazer outras? O que a gente está esperando? Então, queridos, hoje é tempo de correr, de clamar, de buscar, de ouvir a voz, de permanecer, de mudar o que tem que mudar. Não existe outro caminho. É só Jesus. É Ele quem vai nos levar para a eternidade. É Ele. Ele diz que Ele foi preparar lugar para nós. É nele que nós temos vida eterna. É através do sangue de Jesus. É através do sacrifício de Jesus que nós temos a vida eterna. Que nós temos a esperança da salvação. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Diga assim, para onde nós iremos? Diga assim, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E aí eu separei alguns versículos que é Jesus ensinando e falando aos seus discípulos. João 14:6. João 14:6 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É simples assim. Você quer chegar no céu? Você quer ir até o Pai? Tem que ser através de Jesus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. É Ele que te leva para perto. É o sacrifício de Jesus. Ele morrer na cruz pelos nossos pecados. É isso que nos traz a salvação. Não existe outro meio. Não dá para fugir, queridos, daquilo que é eterno, daquilo que vem de Deus. Não tem outra história. Não tem outra pessoa. Não tem outro ensino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não há outra maneira de viver a vida eterna com Deus se não for pelo sangue de Jesus. Amém? A cruz de Cristo mudou a nossa história e o nosso destino. Amém? A cruz de Cristo mudou a nossa história e o nosso destino. Mateus 11:28 diz assim, ó: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O que você está fazendo carregando tanto peso nas suas costas? Você não conhecia esse versículo? Agora você já conhece. Jesus diz hoje para nós assim, escuta, você está carregando tanto fardo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu levarei a sua carga. Troca comigo, porque o meu fardo é leve e suave. Amém? Amém, queridos? Você entende isso? Você não precisa carregar todo esse peso, todos esses problemas. Sabe o que é isso? Muitas vezes, distração. Já está te enrolando no meio de tanta situação e você não vive o seu propósito. Você não está vivendo o propósito pelo qual Deus te criou. Quando você estava no ventre da sua mãe, o Espírito Santo de Deus estava ali. E a Bíblia fala que Deus estava escrevendo todos os seus dias. Todos os sonhos, os projetos, os propósitos de Deus estavam ali sendo alinhados para a sua vida. E muitas vezes você está vivendo um engodo de um monte de coisa, um monte de situação que não era para você estar vivendo. E você está deixando de cumprir o propósito de Deus. Você está deixando de viver os sonhos de Deus, porque você está envolvido em distrações, gastando o seu tempo em coisas que não é para você, gastando o seu dinheiro em coisas que não é para você gastar, em vez de você investir onde é necessário, onde precisa, onde o reino de Deus vai ser glorificado. Então, queridos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Viva
nos braços de Deus, com descanso, com a sua mente tranquila. Entrega ao Senhor tudo aquilo que tem pesado na sua vida. Mateus 10, 27, a parte B, diz assim: todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus é quem pode nos levar a viver tudo aquilo que Ele mesmo projetou para nós. Ele pode. Não há nada impossível para Deus, mas você precisa deixar. Você precisa entregar. Você precisa fazer a sua parte. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele tem todo o domínio sobre os céus, a terra e debaixo da terra. Amém, queridos? Então, Jesus falou isso. Todas as coisas são possíveis para Deus. Há algo impossível para Deus? Não. Todas as coisas são possíveis para Deus. João 10, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, nós precisamos viver em abundância. Nós precisamos viver em abundância. Isso é uma palavra declarada para a nossa vida. É Jesus quem declarou isso. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vamos viver essa vida, queridos. Eu queria que o pessoal do louvor já subisse. E aí, eu pergunto mais uma vez, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida. Só que isso não pode ser uma palavra como uma reza. Nós temos que ir para Jesus, porque Jesus tem as palavras de vida eterna. Não, isso tem que mudar a nossa história. Isso tem que mudar a nossa cabeça. Isso tem que mudar o nosso dia. Isso tem que mudar as nossas atitudes. Que tal a gente ir para Jesus hoje? Que tal a gente ir para Jesus hoje? Para onde nós iremos? Vamos para Jesus? Vamos para Ele? Vamos buscar a sua face? Vamos entregar aquilo que tem impedido o agir de Deus? Vamos mudar a nossa história? Vamos voltar atrás? Vamos acertar as coisas que precisam ser acertadas? Vamos abrir os nossos olhos e começar a viver o reino de verdade? Eu sei que tem muita gente aqui que tem um posicionamento firme com Deus. Mas tem muita gente que uma hora está bem, outra hora não está, uma hora faz errado, outra hora faz certo. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, nosso dia a dia, nossa vida. Nós precisamos viver dentro dessa palavra de vida eterna que Ele tem para nós. Nós precisamos viver isso, queridos. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode nos levar a viver a paz que excede todo entendimento. Só Ele pode nos dar vida. A paz que excede todo entendimento tira de nós a ansiedade, o medo, tira de nós a depressão, a angústia, a tristeza. Isso não cabe a nós. Por quê? Porque nós recebemos a alegria do Senhor. Por quê? Porque nós estávamos destinados ao inferno, mas nós recebemos vida através de Jesus, e vida em abundância. Nós recebemos salvação, nós recebemos a eternidade, nós recebemos o céu, nós recebemos Jesus, nós recebemos Deus como Pai, que cuida de nós todos os dias. Você tem noção do que você tem, queridos? Do que nós temos? Nós precisamos viver isso, queridos. Nós precisamos viver o reino. Nós precisamos ir até Jesus e permitir que Ele mude a nossa história. Aquilo que a gente estava tão enraizado na nossa vida, ou aquilo que a gente fala sempre. Eu sou assim, eu vou fazer assim, para mim não tem jeito. Vamos parar com isso. Jesus tem vida eterna para nós. Ele tem palavras de vida. Não tem outro lugar, outro motivo, não tem outra maneira de viver a eternidade com Jesus, com Deus. Viver o céu é só através de Jesus. É só cumprindo a sua palavra. É permitir ser moldado por Ele todos os dias da nossa vida. Você errou, todo mundo erra, mas vai e acerta. Pede perdão, corrige o erro, porque assim você vai caminhando cada dia sendo mais parecido com Jesus. E isso é ser cristão.
É ser cada dia mais parecido com o caráter de Cristo. É seguir os passos de Cristo. O que Jesus faria na minha situação aqui, no que eu estou vivendo hoje? Quero que você se coloque em pé e que você reflita nessa palavra, queridos. Essa palavra é tão profunda e tão simples ao mesmo tempo. O Evangelho é simples. Vem a mim e a sua vida vai ser mudada. Vem até Jesus, entrega tudo a Ele e a sua vida vai ser mudada. Você vai viver uma outra perspectiva de vida. Você vai viver um outro relacionamento dentro de casa, na sua família. Se você permitir a ação de Deus na sua vida, se você permitir que esse amor transforme o seu coração, você vai viver algo novo que você nunca imaginou. Viver o reino e ser luz aonde você passar vai fazer toda a diferença na sua história. Não só na sua história, vai fazer diferença na sua geração. Amém? Amém, queridos? Vai fazer diferença na sua geração. E não vivam fingimento. Não vivam fingimento. Muitas pessoas seguiam Jesus, mas quando ouviam alguma coisa que não gostava, iam embora. Iam embora. Não vivam fingimento. Não vivam um movimento. Não viva só um compromisso de estar aqui. Mas eu te convido a viver o reino de Deus. Eu te convido a ir até Jesus. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É só através dele.